dia, povo. Não sei se eu consigo transmitir aí com qualidade. A internet caiu agora. Oh, beleza. Essa semana tá... Ó, palma pra essa semana que ela tá de parabéns. Tomate cru. Tá vida, viu? O que eu tenho que fazer aqui? Sei também. Tô com 4G, ó, nem o povo tá recebendo notificação. É louco. Tá errado o microfone aqui. Bom dia, Marta. Tudo bom? Tá, deixa eu ficar assim, né? Pronto. Tá ótimo. O que mais que eu tenho que fazer? Bom dia, Gi. Bom dia, Andréia. Vai rolar essa transmissão aí nesse formato 4G. Caiu. A internet caiu, me abandonou. Não sei o que pegou. Mas a gente tá aqui, firme e forte. Se o plano acabar aí, se a live cair no meio, vocês ficam bravos comigo não, tá bom? Vamos colocar aqui o comentário. Oi, voltou, né? Bom dia, bom dia. Um, dois, três e... apetrecho. Eita, caindo o trem aqui, né? Como é que fixa mesmo o negócio aqui? Quem tá fixando? Ah, a internet não tá contribuindo aí. Faz? Aê, fixei como tá. Vamos lá, vamos começar aí. Vocês me perdoem esses movimentos, não sou eu. Caiu a força aqui na rua e parece que a internet tá meio fora, mas a gente vai se adequando aí, tá bom? Bem-vindos aí a todos, bem-vindos àqueles que vão assistir depois. Vamos que vamos. Vamos espreguiçar também. Sob as leis de Deus, ó augusta confraria dos espíritos ancestrais, consciências criadoras e mantenedoras de tudo que há, meus sagrados orixás. Eu, Yaramatra do Astral, humildemente peço o seu agô e sua bênção, para dar continuidade nesse encontro que na eternidade já se iniciou. Ó grande Cristo planetário, fazei com que meu corpo, minha mente e meu espírito se alinhem ao caminho, à verdade e à vida, tal qual o grande Mestre Jesus nos ensinou. E que sejamos e façamos nessa vida amor e sabedoria, agora e sempre, que assim seja. No instante em que iniciamos o nosso dia, pedimos que as irradiações luminosas do Sol de Oxalá pairem sobre nossos guias e nossas cabeças, a fim de que possam abençoar a nossa vida. Que Mamãe Oxum afaste o véu dos maus instintos e pensamentos que porventura escureçam os nossos irmãos. Que Iemanjá lave as impurezas de todos os corações. Que Xangô, do alto de sua pedreira, lance seus raios iluminadores sobre nossas mentes. Que Inhansã sopre longe as debilidades e fraquezas do ser. Que Nanã, com a serenidade, decante nossas dores e angústias. Que Ossan nos cubra com o bálsamo milagroso das ervas curativas da Mãe Natureza.
Que Ogum, com a sua gloriosa espada, nos defenda das perturbações de irmãos inferiores. Que Oxóssi, o caçador das almas das profundezas das matas, esteja atentamente nos vigiando. Que Orimá, chefe das falanges dos dedicados pretos velhos, nos auxiliem com as suas misteriosas forças de místico e de magia. E que Ori, o dirigente divino das crianças, em sua bondosa inocência, nos abençoe. Salve o Rei da Umbanda, São Miguel Arcanjo, salve São Rafael, salve São Gabriel, salve os guias das almas, Saravá nos Congá. Saravá. Sereno que cai, são horas, é madrugada. Sereno que cai nas matas da Urucaia. Sereno que cai, são horas, é madrugada. Sereno que cai nas matas da Urucaia. Como caminha, como caminhou. Como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada. Seu irmão é flor do dia, flor da manhã e pena dourada. Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada. Ele é o orvalho da noite, sereno da madrugada. Como caminha, como caminhou. Como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Mundera alumeia o mundo, Helena imensidão. Mundera alumeia o mundo, Helena imensidão. Papaceia vem guiando, chefe guerreiro índio jaguarão. Papaceia vem guiando, chefe guerreiro índio jaguarão. Como caminha, como caminhou. Como caminha, como caminhou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Caboclo Jequiriçá, na hora de vir ele sempre chegou. Oquearô, Oxóssi, Chetuá, Oxóssi, salve os caboclos, salve as caboclas. Salve os índios guerreiros, salve os pajés, salve os grandes caciques, salve os corredores das matas, os caçadores. Saravá. Nesse dia e nessa hora, pedimos para que os guias da Umbanda rasguem a capa que protege o nosso coração, para que possamos receber e emitir a luz divina, a luz de Deus. Que essa luz que nos chega eleve nossa consciência, nossa moral, nosso caráter, fazendo com que irradiemos essa luz aos nossos irmãos acometidos pela fome, pela miséria, pela doença, pela tristeza, pela angústia. Que essa luz possa chegar até os nossos irmãos que desencarnaram no dia de ontem, para que os guias da Umbanda realizem suas transições. Que essa luz chegue até as famílias destes irmãos que desencarnaram,
para que eles recebam conforto, alento, carinho, vitalidade e fé. Assim, para que todos nós elevemos a nossa consciência e oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e todas as Iabás da Umbanda, Odudua, Obá, Ossan, Inhansã, Oxum, Iemanjá e Nanã, que cada mãe lhe cubra com seu manto, protegendo e velando contra as mentiras e ilusões humanas, fazendo brotar do seio do nosso ser a semente de flor que ilumina o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Com a graça do Filho, com a alegria de servir, pedimos as irradiações de Mestre São Francisco de Assis, para que tenhamos e sejamos essa força que muda o mundo e que muda a si mesmo pela paz, em paz e de paz, irradiando a nossa paz para nossos governantes nas esferas municipais, estaduais, federais e mundiais, a fim de que nosso mundo, que a paz desse nosso mundo perdure. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Saravá. Acaba de rezar e chega a luz do sol. Bom dia, Soraya, bom dia, Grazi, bom dia, Camila. Camila eu não conheço. Bom dia, Divina Harmonia. Bom dia, Nelise Grace. Bom dia, Dulce. Sejam bem-vindas. Vamos só ligar a outra câmera aqui. Nesse encontro quero falar com vocês um pouco a respeito dos exageros da Umbanda, né? Queremos respeitar todas as crenças e vertentes, todas as suas tradições e costumes, falando sempre a partir de uma visão daquilo que nós praticamos em nossa casa, daquilo que nós acreditamos, nunca falando em nome de toda a religião. Mas nos causa certo espanto, nos causa certa até angústia, quando a gente principalmente navega aí ultimamente pelos vídeos de YouTube e vê as casas de Umbanda
E aqui o mérito da questão não é se pratica uma boa umbanda ou uma má umbanda, ou se não pratica umbanda, enfim. Mas coloca-se uma série de apetrechos para os guias, para que os médiuns se utilizem, querendo, desejando transmitir uma mensagem ou reforçando quaisquer que sejam os aspectos da frequência mediúnica, ou validando uma presença de espírito na Terra a partir destes elementos externos que porventura corroboram a presença desses seres, ou pode ser o caso também desses fetichismos todos externalizarem essa necessidade humana bem estranha que a gente tem de se fantasiar para se revestir desses arquétipos e assim fazer um trabalho, fazer um processo de comunicação mediúnica. Particularmente é um pouco compreensível, mas a gente não quer compreender para não julgar, né? Fato é que para a nossa comunidade de santo, para nossos médiuns que vão assistir esses vídeos, esses comentários, para os nossos consulentes, nós somos bastante a favor do uso de determinados apetrechos que vão contribuir substancialmente para com a efetividade do trabalho, desde que o seu médium tenha plena ciência, pleno fundamento por detrás de cada um desses apetrechos. A exemplo daquilo que a gente utiliza em nossas casas, em nossa casa, estão os cristais, utilizados inclusive com frequências determinadas para determinadas finalidades. Em nossa casa há a permissividade de um preto velho utilizar a bengala, um simbolismo mágico, esotérico, energético, porque é de uma madeira específica, né? Não é a bengalinha que a gente compra na loja com preto velho. Essa bengala ela é feita pelo Filho de Santo. Na nossa casa a gente utiliza as guias ou colares, né, fundamentados a partir de determinadas experiências, de determinadas injunções, de determinados rituais. Em nossa casa utilizamos os punhais e uma série de outros elementos bem populares dentro da Umbanda. Entretanto, quando isso vira adorno, aí é complicado. Quando isso vira semijoia, quando isso vira um processo que não se constitui como ferramenta de trabalho, a gente sempre tem muito zelo. Só para vocês terem um exemplo do que a gente vê nos terreiros por aí, né? Aqueles cocares que os ditos caboclos utilizam, aqueles cocares gigantes, né? Correndo no seu corpo. Os terninhos, no caso de malandros, de Exu, aquelas roupas gigantescas para pombogeiras, né? Como se fossem verdadeiras fantasias carnavalescas. Nós questionamos e pedimos para que vocês da nossa comunidade questionem a efetividade desse tipo de adorno, esse tipo de elemento para a realização de um trabalho. Questionar, tá? Não é simplesmente sair, porque tudo na Umbanda, tudo no terreiro utilizado tem que ter um fundamento exotérico e tem que ter um fundamento esotérico, ou seja, tem que ter um fundamento que te instrua, que te ensine a vida religiosa a partir daquilo que é exotérico, externo, aquilo que é visível, palpável. E tem que ter um conhecimento, um conjunto de conhecimentos e saberes esotéricos, aquilo que é passado de boca a orelha, aquilo que é só sentido, aquilo que tem as entrelinhas do saber por detrás de determinados ritos e elementos. Parte sempre do médium. Obviamente que a casa tem uma permissividade, né? E essa permissividade
ela se constitui no seu regimento, ela se constitui nas regras que o pai de santo estipula. Exemplo, aqui na casa ninguém usa cocar. Um exemplo besta aqui. Né? Aqui na casa usa-se apenas o branco. Né? Tem aquelas casas que cada giro tem uma roupa diferente. Portanto, isso varia de casa para casa, de tradição para tradição, e parte do médium, né? Por que você quer uma bengala de plástico com uma cabeça de caveira feita de... quando natural? Que fundamento que existe por detrás disso? Qual que é a predisposição energética, esotérica de se usar uma bengala de plástico? Esses dias eu vi um vídeo de uma gira de Exu, que a parede toda do terreiro estava enfeitada com aqueles tridentezinhos preto e vermelho de carnaval, de plástico. E aí eu fiquei me perguntando, decorar terreiro para esse tipo de situação? Não, achar que esse tridente de plástico vai fazer alguma movimentação? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Aqueles boiadeiros que se revestem quase que o corpo todo de couro. Tem o médium, o pai de santo, tem que passar os fundamentos disso tudo. Alex, você está falando que isso até pode ser necessário? Pode vir a ser necessário para o grupo, para uma movimentação específica, para uma comunidade, mas tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. O caboclo não é mais caboclo porque ele está aqui em terra vestindo um cocar. Um preto velho não é mais ou menos preto velho porque está com chapéu, com lenço, com bengala, com um monte de coisa aí que a gente... Não é. O herê, na hora do herê então, meu Deus do céu, chupeta, chuquinha, babador, chupetona, aquelas grandes de plástico, uns negócios que assim, quem já foi em gira de herê de determinados terreiros sabe o que eu estou dizendo. Alex, mas esses brinquedos simbolizam a alegria da criança, o brincar, né? Não! Nós estamos num trabalho espiritual, isso tem que partir do íntimo para fora. Herê é um estado de pureza, é um estado de alegria, não é jogar um monte de boneca nos outros. Ter um ou outro elemento para poder entregar para as crianças, putz, maravilhoso, lindo. Agora o herê fica ali em terra, pititi patatá brincando, batendo com um boneco no outro, fazendo essas coisas que... O que isso acresce para o trabalho de Umbanda? Ou quais perturbações, né? Perturbação não necessariamente é ruim, quais provocações isso acontece no corpo mediúnico a fim de fazê-lo crescer? Como eu disse, e repito, todo apetrecho, todo objeto dentro do terreiro tem que ter história, tem que ter fundamento, tem que ter utilidade e tem que contribuir para o processo religioso. Todas as religiões possuem inúmeros apetrechos. Agora, existe uma linha que separa, e talvez eu acredito que separe muito bem, essa linha que separa o que de fato se torna um objeto sacro de fantasia, pura fantasia. E essas fantasias, essas ditas fantasias, em nossa opinião, reforçando, respeitando as demais, em nossa fantasia, essa fantasia, ela não contribui para o desenvolvimento do médium. Ela não aproxima o médium da sua entidade. Pelo contrário, o médium acaba projetando as responsabilidades, as conexões dele, a possibilidade
de estar incorporado ou mediunizado em cima dessa... de se travestir, né, de entidade, e isso acaba tornando ele um doente mental, porque vai fazer mistificação, vai trazer esse exagero a partir do seu íntimo. E é perigoso, porque como parte integrante de exteriorização do nosso íntimo nos momentos da incorporação, vai saber o que vem para fora. Qual treva vem para fora, qual comportamento vem para fora, né? Vai saber. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Como diziam os grandes umbandistas do passado, o cara que tem uma vela na mão faz um regaço e sabe usar. Né? Tem que ter destreza, tem que ter fundamento. A sua casa tem que te propiciar fundamentos. Por que os objetos, por que uma lança? Por que essa lança é feita da madeira X? Por que ela tem a pena Y no adorno? A exemplo daquilo que eu já aprendi com índios, olha que coisa linda. O cocar simboliza a luz que as entidades emanam, que os espíritos emanam, a partir do seu ori. E as grandes tribos e as verdadeiras tribos faziam seu adorno. Cada membro tinha que buscar as penas. Essas penas tinham um simbolismo entre o pássaro a qual pertenciam, né, o tipo de pássaro, e a história de quem usava, e o grau de função dele dentro da comunidade tribal, nativa. Aquilo era elaborado por ele como parte de um processo de conhecimento espiritual e não simplesmente um adorno. Tanto é que eles não ficavam 24 horas com aquilo. Era usado em cerimônias, usados nos ritos, não é? E aí a gente vai lá numa loja de umbanda, compra um cocarzinho verde de uma pena artificial e acha que vai estar mais caboclo porque está usando aquilo ali, não tem noção daquilo que está fazendo. E ó, chegue a pensar, no caso ainda do exemplo do cocar, chegue a pensar se o seu caboclo, já que ele mandou você ter esse objeto, se ele não está querendo o que ele não está querendo te ensinar. Porque, repito, esses elementos sem fundamento não te aproximam da entidade. Vão te tornar meio estranho. Vão te tornar meio estranho. Ah, meu Exu quer um tridente. Tá bom, aí você vai lá na loja de R$1 e compra um tridente de plástico pra ele. Tá certo? Meu Exu quer que eu desenhe um bode atrás da minha capa preta, da minha não, né, da capa preta dele. Ok, vai fazer, me conta toda a história desse bode, me diz, pra que você quer fazer isso? Ah, minha pombogira tem que usar, no caso de um homem, tem que usar um vestido, assim, assim, assado. Tá bom, pode usar, me conta a história disso, o porquê disso. E por aí vai. Então temos que ter cuidados. Temos inúmeras literaturas a respeito do simbolismo esotérico de determinados elementos que fazem parte do nosso terreiro. A antropologia religiosa ajuda demais a gente compreender a utilização desses elementos mais clássicos dentro do terreiro, como a bengala, o chapéu, né? Chapéu de palha, né? Chapéu de palha, chapéu o próprio cocar, enfim, todos esses elementos mais comuns de terreiro
você tem literatura, você tem fundamento, e se você faz parte de um terreiro, você tem que ter uma tradição que te peça para usar isso, não apenas porque o chefe usa, ou porque mandou, né? Não pode ser assim. Tem muita coisa, tem muito conhecimento, né, que a gente pode difundir através das nossas tradições, das nossas casas, e temos sempre que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Por que sua pombogira quer passar batom na sua boca? Pombogira tem um perfume específico? Principalmente sair cuspindo isso nos outros, praticamente, né? Tem que ter cuidado, tem que avaliar, tem que colocar tudo isso em stand-by, passar por um processo profundo de avaliação antes de ser utilizado no terreiro. Veja, pode ser utilizado no terreiro, mas tem que ter essa fundamentação, né? Porque a gente não conhece a efetividade de determinados elementos. Então o guia tem que explicar, você tem que buscar fundamento, e depois daquilo, por que não se utilizar isso? Lembra que a gente também pratica a lei do mínimo esforço. Determinados elementos à nossa disposição contribuem para que a gente se desgaste mediunicamente menos. Dá um exemplo aqui de um elemento que não é tão comum em terreiro, mas que a entidade que nos assiste utiliza para fazer processos de operação espiritual, de cortes, enfim. Né? O guia que nos assiste utiliza um bastão Atlante, que é um bastão de cobre, com fio de cobre dentro e com 2 cristais nas pontas, que são condutores de energia. O próprio cobre, né? São extremos condutores de energia, e aquilo é utilizado porque possibilita uma condensação energética das nossas emanações para determinadas finalidades etéricas, no campo da eteriatria, que a gente aplica nos trabalhos de cura do terreiro. O bastão Atlante, ele tem medidas, dimensões específicas que se alinham com a energia axiatonal do planeta. Ah, não sei o que é linha axiatonal, vai estudar. E a linha axiatonal do planeta corre, na manipulação desse bastão, há um alinhamento entre essa linha eletromagnética, e o bastão Atlante vira uma antena receptora e emissora das energias do magnetismo terrestre, que são manipuladas, no nosso caso, pelas entidades. Olha quanta coisa num simples apetrecho. Né? Então a gente tem que buscar tudo isso para a gente poder usar e se beneficiar desses processos. Temos que tomar cuidado e questionem. Você jamais vai ser um idiota dentro do seu terreiro se você questionar. Quem se sente provocado por uma pergunta, no mínimo não sabe respondê-la. Se o seu pai de santo se sente irritado, se o seu pai de santo se sente ofendido, se o seu pai de santo se sente provocado, porque você está questionando, questione se você precisa ficar nesse terreiro. Questiona tudo. Tudo que tem, porque faz, o que faz e quais são as funções daquilo. Recebendo essas informações, você vai avaliar o quanto que essas informações irão contribuir de fato para o seu crescimento, se isso vai chocar com a sua realidade, a ponto de você dizer para esse pai de santo e você dizer para si mesmo: é essa casa que eu quero frequentar? São esses elementos que eu pretendo usar na minha, como a gente diz brincando aqui na casa, na minha carreira mediúnica, né? E a partir disso você avalia a continuidade, a troca desse terreiro, a troca de religião, seja lá o que for, tá certo? Dúvidas? O que vocês... Eu vou perguntar aqui para vocês poderem participar. Tem 8 pessoas me assistindo aí. De repente vocês queiram participar. O que vocês considerariam exagero na experiência que vocês têm de Umbanda, ou naquilo que vocês já viram no terreiro, para a gente poder debater aqui se é ou se não é exagero, e até que ponto isso pode ser considerado fetichismo de alguma maneira.
que vocês acham? Responde aqui nos... Como é que chama esse troço, gente? Comentário. Responde aqui nesses comentários. Vamos ver se alguém participa aí conosco desse processo de compreensão. Vocês deixaram o celular e foram passear não, né? Vocês estão na frente dele. Roupas de pombagira. Polêmico. Nossa opinião, Gi, é que roupas, de modo geral, são dispensáveis. São completamente dispensáveis. Né? Nossa casa tem uma túnica branca, que é a roupa que a gente utiliza liturgicamente para todos os ritos. Para todos os ritos. Né? Quer uma roupa diferente, vai para a festa. Quer uma roupa diferente, vai comprar para passear. Né? Na nossa casa não tem esse lance de roupa. E principalmente a necessidade de se travestir. Do homem utilizar uma roupa de pombogira e de uma mulher usar uma roupa masculinizada. Né? A gente sabe que a gente está numa sociedade doente, que ainda observa as coisas diante de muito julgamento. A roupa, ela é provocativa, tem uma mensagem, né, por detrás da roupa, a partir da compreensão da nossa consulência. E essa mensagem não precisa só provocar. Pombogira é muito provocante, né, na roupa que usa, na forma de se portar. Mas precisa-se utilizar a roupa? Aí fica a minha pergunta. Precisa-se utilizar as roupas de pombogira para passar uma mensagem que o médium deve ter preparo para dar através da sua incorporação? Uma pombogira não consegue provocar, por exemplo, a sexualidade das pessoas, mandando para a consulência uma pergunta a respeito da sacralidade do sexo, por exemplo? Então aí fica o questionamento. A gente não utiliza, respeita quem usa, desde que as pessoas tragam seus fundamentos. Quando o médium cai no chão de uma maneira diferente, acho exagero quando o médium se comporta de modo exagerado, chamando extremamente a atenção. Alguns movimentos, Marta, principalmente médiuns iniciantes, eles são muito comuns. Ajoelhar, cair de joelho, cair sentado, às vezes até cair deitado. Os médiuns que ficam literalmente saculejando de um lado para o outro do terreiro, tremendo, né? Nos processos pré e durante a desincorporação, porque isso faz parte literal mesmo da educação mediúnica deste médium, dele compreender as forças que se aproximam e que se afastam, como essas forças vão atuar nos seus centros energéticos. E às vezes muitos médiums chegam nos terreiros com profundos desequilíbrios, né, na sua carga mental, na sua carga energética, e isso acaba sendo reverberado para os gestos dele nos processos de incorporação e desincorporação. Alguns médiums ainda têm como característica o choque físico, e nesse processo também há uma movimentação. Entretanto, faz parte da educação, ou do cuidado, ou do desenvolvimento mediúnico, esse médium tendenciar, pelo menos a gente acredita que necessita disso, de tendenciar para uma diminuição desses movimentos. Principalmente nos terreiros em que há a típica giro do médium, que fica se girando o médium e dança e canta na cabeça dele, coisas nesse sentido. Isso não acontece necessariamente em nossa casa, mas acontece em outros terreiros. E aí quando isso vira padrão dentro do terreiro todo, aí sim deve ser levado em consideração, deve ser tomado seus devidos cuidados e deve ser questionado, inclusive a dirigência da casa, do porquê precisa de tamanha movimentação ou tamanha
nesse tamanho exagero, nesses gestos todos, né? Mas tem uns que tem um vídeo circulando na internet de um dirigente espiritual incorporando na praia uma sereia, e ele deita na areia e faz movimentos como se ele tivesse, e ele é gordinho, grandão, movimentos como se ele fosse uma sereia fora d'água, assim. Isso aí, meu Deus do céu. Entradas de Pombogira e de Exu de mão dada, como se estivesse entrando num casamento, como se tivesse... Ai, né? Tem umas coisas que beiram a loucura, assim. Gira de herê... Cadê? Com médium tacando refrigerante nas pessoas. Ô Gi, na nossa opinião, esses médium precisam de Havaiana. Terapia da Havaiana. Pegar a Havaiana e dar na cara deles, para poder aprender, né? O herê na Umbanda é aquilo que a gente considera como espírito mais iluminado. Brincar, se divertir, chamar a atenção de um irmão, sempre com o objetivo de provocar a sua energia para trazer a alegria, para trazer a simpatia, para trazer a leveza para aquele irmão. Os herês fazem como parte terapêutica do momento da gira, e isso contribui demais para o crescimento, para a elevação do tônus energético da casa, e principalmente para a vida de determinados médiums. Agora, fazer aquelas coisas de colocar paçoca no Guaraná e ficar passando nas pessoas, ficar chupando chupeta como se o mundo fosse acabar naquela chupeta, aqueles herês que começam a gritar, chorar, herê, né? Gritar, chorar, porque o dirigente ou o guia-chefe do terreiro está cantando ponto de subida. Isso são coisas que são, para mim, profundas exteriorizações da infantilidade do médium, sem os atributos verdadeiros das crianças, que é a espiritualidade, a confiança. A criança é confiante, a alegria nos atos simples e por aí vai. Isso aí. Se um herê na nossa casa, numa gira nossa, seja de desenvolvimento ou atendimento, tacar refrigerante, o herê vai subir e o médium vai ser chamado bastante atenção. É inadmissível isso na minha cabeça. Enfim, mas a gente chega lá, né? Uma hora. Tem gente que acha que isso aí é porque o herê tá benzendo, né? Herês benzem com líquido, aí eles pedem potes com água. O que me assiste, inclusive, faz isso. E toda pessoa que chega ali para tomar o passe, tia, posso jogar um pouquinho de água? E faz assim na cara. Coisa mais linda do mundo, né? Não, pega um pote, um copo de refrigerante, fica cuspindo na pessoa. Não dá. Pai de santo, obrigatório todos os consulentes ter que passar por ele e abraçar todos. Muito legal, isso pode ser considerado sim um exagero, mas deve ser levado em consideração que alguns pais de santo se colocam numa condição psicoenergética de dar o primeiro choque nos consulentes, né? Isso acontece, por exemplo, Flávio, em casas em que as pessoas estão, os consulentes chegam muito propensos a fazer pedidos escusos, e o dirigente sabe que seus médiuns estão ali em preparação e não estão tão maduros assim, e se a entidade chefe se porta com o pai de santo à frente do trabalho da consulência, à frente na recepção, né, entre o consulente e os médiuns que irão atender, como maneira de chocar, como maneira de alertar, como maneira de já tirar parte da carga energética, né, presente nesses consulentes, e aí possibilitar que eles realmente façam um trabalho assim. Tem casas que o pai de santo quer realmente se aparecer, tem que
dar beijinho, dar abraço, dar aquilo tudo, pedir bênção, né? Se isso é mais tradicional, se não é, maravilha para aqueles que acham que é tradicional. Se o Pai de Santo acredita que esse tipo de exposição é positiva para ele, maravilha. Particularmente, a gente recomenda, eu não apenas faço, mas eu sempre recomendo aos filhos de santo que a gente, para ser simpático, cordial, receber bem um consulente, não implica necessariamente que a gente fique de beijo e abraço. Basta um sorriso, a indicação com a mão do local onde o consulente tem que ir, como o consulente se porta, receber com esse carinho, né? Porque a interação energética dentro do terreiro é um negócio muito fora do comum, muito forte, muito intensa. E existe um momento de haver uma profunda conexão entre o Pai de Santo, o médium, e a energia do consulente, que é na hora do atendimento. Na hora do atendimento, esse contato vai ser muito forte, muito íntimo, muito intrínseco. Então, antes disso, a gente faz um movimento de preservação, né, energética, para poder a gente elevar, inclusive, a nossa concentração, o nosso foco para o trabalho, né? Tem terreiros que tem aquele super simpaticão que fica de beijo e abraço fazendo... Como é que chama? Como é que eu chamava isso no meu antigo terreiro? Tinha uma pessoa lá que fazia muito isso. Relações públicas, né? E na hora da gira mesmo, mal consegui incorporar, porque já ouviu a desgraça de metade dos consulentes e não consegue processar aquelas informações todas. Mas tem uma função que, bem administrada, é muito importante para os terreiros também, né? Tem que ponderar bastante e avaliar qual é a finalidade desses comportamentos. O médium consegue controlar esses comportamentos? Falando pela minha experiência pessoal, Grazi, o médium consegue e o médium deve. Entretanto, a gente deve compreender que isso é um processo. Isso é um processo, porque no início é sofrido mesmo. A incompreensão, aquilo que a gente não conhece de si mesmo, aquilo que a gente não conhece das energias que estão próximas da gente, isso causa muitos impactos e possibilita que a gente cometa alguns deslizes no processo inicial do nosso desenvolvimento. E particularmente, não apenas pelos trabalhos que tanto que eu dei para poder me educar mediunicamente, e isso é contínuo, né, para a vida inteira, mas no início para mim foi horrível, assim, foi horrível. A gente faz coisas que beiram o ridículo, ou não faz porque fica segurando e aquilo vira uma pressão imensa dentro da gente, né? E aí a mediunidade acaba se tornando esse castigo, por pura falta de compreensão, né? Então, nesse sentido, respeite esse processo e procure uma casa, né, que possibilite que você possa exteriorizar isso e ser educada a partir disso, né? Essa exteriorização, ela é muito importante, porque ela tem um caráter educativo, ela tem um caráter terapêutico, ela tem um caráter curativo para o médium. Lembra? Guia não solta brado à toa, guia não se ajoelha à toa, guia não senta à toa. Guia não faz isso. Desde que você esteja numa casa aonde... Nossa, Alex, todos os Exus da casa ficam de pé. O meu vem e fica curvo. Ok. Vamos respeitar, entender, conversar com o Exu. Você, né? Não eu. Conversar com o Exu, entender o porquê deste comportamento, as implicações disso na vida do médium, no corpo físico do médium, no corpo astral do médium. E aí a gente vai mudando isso aos poucos, né? Até o ponto do médium e o Exu, né, bem sintonizado ao médium, trazer um fundamento esotérico importante por detrás de determinado comportamento, né? E o médium
não apenas dominar, bem como saber quando ele se entrega porque aquilo é genuinamente do guia e quando aquilo é algo dele que merece ser revisto, que merece ser compreendido numa outra amplitude para te trazer mais segurança, né? Mais segurança, mais firmeza, enfim. Mais uma pergunta. E a experiência de te mostrar o que é seu e o que é da entidade, fora esses exageros? Isso é muito pertinente, Flávia, a experiência vivida dentro do terreiro. Não tem ponto-chave, não tem um ponto que culmina ser do médium e ser da entidade, porque ele é um processo simbiótico. O que é isso? É um processo onde o médium e o seu guia, eles se fundem de uma tal maneira que é extremamente difícil a compreensão daquilo que é ponto-chave. O que deve haver é, para todos os elementos deste processo, todos mesmo, o que deve haver é uma profunda compreensão porque você vai ter coisas que vão ser facilmente separadas, como por exemplo, o médium, nós andamos de pé, somos bípedes altos, altivos, e um preto velho fica curvado, né? Na grande maioria das vezes. E aí a gente entende que aquilo tem um movimento genuíno da entidade nesse processo simbiótico, mas que tem um fundamento por detrás. E aí o processo simbiótico entre médium e mentor se torna mais efetivo, eficaz, para poder fazer jus à experiência religiosa, né? Ó, tá vendo? Vocês tiveram bastante pergunta. Eu vou fazer uma pergunta toda a live agora. Vamos fazer a nossa emanação aqui, vamos cantar um ponto ainda na frequência dos caboclos, dos índios, ponto eternizado na voz de Carlos Bubi, que fala desse nascimento dos caboclos da Jurema, da terra do Brasil. Esse ponto é mais ou menos assim: na mata virgem os tambores falam de amores, e os caboclos se juntam para cantar. Uma cabocla toda enfeitada de flores, na magia das cores faz a aldeia cantar. Ô Jurema, Jurema, ô Jurema, Jurema, ô Jurema, nas terras de Santa Cruz eu aprendi a amar. Jurema, ô Jurema, Jurema, ô Jurema, nas terras de Santa Cruz eu aprendi a amar. Na mata virgem os tambores falam de amores, e os caboclos se juntam para rezar. Há uma cabocla toda enfeitada de flores, na magia das cores faz a aldeia cantar. Ô Jurema, Jurema, ô Jurema, Jurema, ô Jurema, nas terras de Santa Cruz eu aprendi a amar. Jurema, ô Jurema, Jurema, ô Jurema, nas terras de Santa Cruz eu aprendi a amar. Obrigado pela participação, Saxé, Saravá, boa prece, boa quarta-feira a todos, Saravá.